Opa, fala meus lindos! Então, essa daqui é a continuação do código que a gente estava fazendo na aula passada. Agora a gente vai aplicar a gravidade, tá? E talvez fazer mais alguma coisa ou outra aqui para poder ficar um pouco mais interessante esse vídeo, né? A gente não mexer só com a gravidade em si. Então, eu vou pensar aqui ao longo do vídeo o que que a gente vai fazer, mas a princípio é só aplicar o pulo e gravidade no nosso jogo, tá? Como vocês sabem, a gente está manipulando esse eixo e esse. Então a gente está manipulando só esses dois eixos. Opa! A gente está manipulando só dois eixos. A gente não está manipulando o eixo Y, tá? Que é o eixo que a gente vai utilizar para poder pular. Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou entrar aqui no meu código e eu vou ter que ter algumas coisas. Primeiro eu vou criar uma variável float chamada gravidade. Então, que a gente vai colocar o valor da nossa gravidade, a gente pode configurar da forma que a gente quiser. Se eu não me engano, a fórmula real é menos 8.f, ou ponto 9f, que é, no caso, a força da nossa gravidade. Esse f aqui não tem nada a ver com força não, tá? É por causa que ele é um número flutuante, mas... essa daqui é a força da nossa gravidade, eu posso estar errado, mas eu vou arredondar para 10, tá? Eu arredondei para 10. Vou colocar também um public float força do pulo. Força pulo, tá? Que aqui a gente vai ter que ter uma força pra gente poder pular também. Então vou colocar de 5F, tá? Eu deixei todas essas variáveis como públicas pra gente poder manipular na Unity. A gente também pode deixá-las como privadas e colocar um serialized field aqui, que ela vai ser vista pela nossa Unity também, mesmo sendo privada, tá? Então, beleza. Aqui a gente tem a velocidade, tem a gravidade, tem a força do pulo e a gente também vai ter que ter o vetor que a gente vai manipular. Então, eu vou... Ah, já tem ele aqui, inclusive. Acho que eu tinha criado e nem tinha percebido. No código passado, ou quando eu tava mexendo em alguma coisa, eu criei. Mas enfim, vou criar de novo aqui. A gente vai criar um vetor 3 que a gente vai chamar de direção, ou Y, pode ser o eixo Y. Não vai ser direção mesmo. Direção, tá? E a gente vai usar essa direção justamente para poder manipular o eixo que a gente quiser, o eixo que a gente quer, tá? Então, a gente, primeiro de tudo, antes da gente se movimentar, usar o controller.move, eu quero verificar se o controller, ou seja, nosso personagem, ele está no chão. Então, isGrounded, essa propriedade que vai verificar se ele está no chão, tá? Então a gente verifica se ele está no chão, ele vai retornar um booleano. Se estiver no chão, vai retornar 1. E se não tiver, vai retornar 0. Então, é isso. E também a gente tem que verificar se a direção... Se a direção ponto y, no caso o eixo y, for menor do que 0. Daí, a gente vai garantir que o boneco fique no chão. Então a gente vai aplicar uma força na direção ponto y. A gente vai aplicar uma força de 2F. Tá? Então a gente vai aplicar uma força nele. E vamos também verificar outra coisa. A gente vai verificar se o controller... A gente vai verificar se o controller está no chão. Ou seja, se nosso personagem está no grounded, está no chão. E se a gente pressionou a tecla, então input.getKeyDown, ou seja, se eu pressionei a tecla para baixo, aí eu quero saber qual tecla, no caso vai ser a keycode.space, que essa é a tecla que eu quero verificar se eu pressionei ou não. Então, se ele estiver no chão, e se a tecla que for pressionada for o espaço, eu quero que ele aplique a força do pulo. Na direção .y, eu quero que ele aplique a força do pulo. Tá? E agora eu também quero que a direção .y receba o valor da gravidade. Tá? Para ele poder receber a força da gravidade. Certo?
E, agora que a gente tem isso tudo, como que a gente vai aplicar todas essas fórmulas, como que a gente vai aplicar todas esses valores nos nossos vetores, a gente vai criar um novo movimento, que vai ser um vector tree novo, um vetor de 3 dimensões, chamado movimento final, que vai receber o nosso movimento vezes a nossa velocidade mais a nossa direção que a gente criou. Tá? E aí, em vez da gente passar o movimento, a gente vai passar o movimento final. Movimento final. Desta forma, a gente vai... E a gente não precisa passar mais a variável velocidade. E como eu falei, o time.dataTime é para ele atualizar de acordo com o tempo do jogo e não com a quantidade de frames, porque isso aqui vai executar milhares de vezes se não tiver com frames, e o boneco vai simplesmente escapulir do mundo de tantas vezes que ele vai andar ao mesmo tempo ou pular ao mesmo tempo, tá? Então, esse daqui é o movimento final. Então, esse vetor ele vai receber o nosso movimento, que já era aquela fórmula que vai receber um valor positivo e negativo para um lado e para o outro, vai multiplicar pela velocidade, ou seja, aqui vamos supor que a gente está apertando a tecla W e A. Ele vai receber mais um no eixo horizontal e menos um no eixo vertical, por exemplo. Então, ele vai receber esse valor, vai multiplicar pela velocidade. Então, aqui no nosso jogo, vamos supor que se a velocidade está padrão, ele vai andar 1. Se a velocidade está tá 5, ele vai andar mais um pouquinho, entendeu? É isso, basicamente. E a gente vai adicionar a nossa direção, que está com a fórmula da gravidade e o nosso pulo também, tá? E em vez da gente passar o movimento, a gente vai passar o movimento final, vezes o tempo. E acredito que é isso aqui o código, tá? Eu vou atualizar aqui, recompilar aqui no meu jogo, dar um Ctrl R. E bora ver se vai funcionar. Tá, o meu boneco tá andando pros lados. Se eu apertar espaço... Opa, não tá funcionando. Deixa eu ver por quê. Keycode, get keycode down. Velocidade, força do pulo, direção. Nossa, direção. Eu acabei de ver, é porque eu não tô multiplicando a gravidade pelo tempo. Time.delta time. Agora eu acho que deve funcionar. Então vou voltar aqui. E vamos ver. O boneco ele tá pulando infinitamente. Deixa eu ver aqui. Tá. É porque a direção Y ele não tá recebendo força, ele tá botando meio que uma força pra cima. Então, é isso. Deixa eu salvar aqui. E agora eu acho que deve estar tudo ok. Então, deixa eu recompilar. Dar um play. Beleza. Nosso boneco ele tá com gravidade. Tá pulando. É isso. Legal, né? Então a gente tem um boneco agora que ele pula e anda. Beleza. Sabe o que eu posso fazer? Eu gosto muito da temática de jogos de terror. Então, vamos fazer uma mecânica de lanterna aqui também. E mexer um pouco na iluminação deste cenário. O que a gente pode fazer? Se o de vocês não tiver habilitado essa opção Light, deixa eu até fechar aqui. Só vocês virem em Window, vir em Render e Light.
E aqui tem as opções de luz, então a gente pode trabalhar com as luzes do nosso jogo e tem algumas coisas muito interessantes que a gente pode mexer. Por exemplo, isso aqui é a cor do céu, eu acho. Não? Aqui a gente mexe com a cor do ambiente. Aqui a gente mexe na cor do ambiente. Deixa eu deixar só o skybox. Eu achei que fosse a cor do céu, mas não é. Então, beleza. A gente tem como adicionar fog. Fog, no caso, é neblina. E a gente pode aumentar a densidade dela, tá? Pra ficar uma temática um pouco mais de terror. Como vocês podem ver, a gente pode aumentar e diminuir. Eu vou deixar mais ou menos aqui, que eu acho que fica interessante. A gente também consegue mexer um pouco na cor dessa neblina e fazer uma neblina um pouco diferente. Tem como trabalhar em outros formatos de iluminação, como RGB, HSV, então tem várias formas que a gente pode mexer, tá? Beleza, aqui eu acho que a gente tem um jogo de terror. Deixa a neblina um pouco mais assim, mas um pouco mais escura. E vamos... Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer. Global Direction... Acho que é aqui. No Global Direction aqui a gente mexe um pouco na temperatura da cor. Então a gente pode deixar cores mais frias ou cores mais quentes. Vou fazer um pouco de color correction aqui, né? Podemos mexer na temperatura. Isso aqui seria... seria o valor da temperatura. Vou deixar mais ou menos aqui. Tá, então vamos deixar desse jeito aqui mesmo. Eu vou só mudar um pouco a cor aqui, deixar um pouco mais escuro, pra ficar um pouco mais de terror, né? Um pouco mais interessante. Então é isso. Vou fazer isso aqui e vou fazer uma lanterna também, pra vocês verem como é que é. Deixa eu só dar um play pra vocês verem como é que ficou aqui mais ou menos o ambiente, né? Do nosso jogo. Se vocês quiserem colocar uma musiquinha também, é bem simples. A gente pode pegar criar um objeto aqui debaixo do player. Podemos vir aqui e criar um objeto vazio. E esse objeto vazio... Opa. Peraí que eu não criei ele dentro do player. Vou colocar ele dentro do player. Que aí ele vai acompanhar o nosso player por essa jornada aqui. A gente pode colocar embaixo ou em qualquer canto do player que a música vai soltar e vai seguir ele também. Então a gente pode vir aqui em uma audio source e simplesmente colocar a música que ela vai tocar. Assim, você pode colocar para a música ficar em looping e play on awakened, ou seja, assim que iniciar ele vai tocar. Tem algumas configurações um pouco mais avançadas, você pode trabalhar um pouco com áudio 3D e tem várias formas de trabalhar com som e outros componentes também que você pode utilizar para poder deixar a música mais interessante. Mas, a partir do momento que você baixou a música, colocou aqui na sua pasta, é só você arrastar aqui pra dentro, que ela vai tocar automaticamente e vai ficar em looping. Ou seja, vai ter uma musiquinha tocando. Você pode colocar um barulho de vento ou de... um barulho de vento ou alguma coisa que ache que fique um pouco aterrorizante. E aí você coloca, tá? É basicamente dessa forma. Eu vou tirar aqui porque eu não tenho nenhum áudio baixado. Isso pra baixar vai demorar um pouco. Tá? Então... Beleza. Então, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte, é a mecânica da lanterna, certo? Então, eu vou criar um novo script aqui, chamado lanterna, e vou criar um objeto vazio dentro da nossa cápsulazinha. Tá, então a gente vai vir aqui no nosso player, vamos clicar com o botão esquerdo e vamos criar um objeto vazio, e vamos chamar de lanterna.
E esse objeto vazio chamado lanterna, a gente vai colocar ele aqui. Opa! Clicar aqui na lanterna e vou colocar numa posição mais ou menos como se fosse um braço, né? Mais ou menos aqui, tá? E esse objeto vai ter um light do tipo spot, tá? No caso, é o estilo de lanterna. E a gente pode aumentar a intensidade. Era pra estar com intensidade um pouco maior. Não é, mas... Deixa eu ver. Ah, tá. Beleza. Aqui a gente consegue aumentar o raio da nossa lanterna e podemos escolher algumas cores também para poder deixar a nossa luz, tá? Como se fosse uma lanterna. Beleza. Criando aqui a gente tem uma lanterna, basicamente. Se você quiser fazer um pouco mais moderno, é só pegar um modelo de uma lanterna e simplesmente colocar. Você pode colocar, inclusive, se o seu jogo for em primeira pessoa, você pode simplesmente colocar a lanterna assim na cara do boneco. E é isso, tá? Então aqui a gente tem uma mecânica básica de lanterna. Se eu dar um play aqui, vai ter uma luzinha, né? É claro que ele não tá rotacionando para a direção que a gente quer, mas isso depois eu vou ajustar, eu vou fazer outro código para poder mostrar para vocês, mas ele vai funcionar, é porque ele não rotaciona de acordo com com o nosso botão, ele sempre vai andar reto pro lado, ele não rotaciona, tá? Basicamente isso. Então ele tem a lanterninha dele, né? Então a gente vai fazer simplesmente essa lanterna ligar e desligar. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui na nossa lanterna. Eu vou clicar aqui e jogar esse script para dentro da lanterna. Tá? Vou dar 2 cliques nele. Ele abriu aqui meu script. Tá, então entrando aqui no código da lanterna, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai ter que pegar a lanterna, ou no caso a luz. Então como que a gente vai pegar essa luz? A gente vai vir aqui, vai fazer da mesma forma que a gente sempre fez. Private light, ou seja, uma variável do tipo light, que vai receber a luz. Ou lanterna, não pode ser luz mesmo. Luz. E também a gente vai criar uma variável para saber se está ligado ou não. Então, private bool, booleano, ligado. Então a gente quer saber se vai estar ligado ou falso. E eu vou botar para iniciar essa variável como falso. Tá? A gente vai pegar o nosso componente luz lá. Então o luz vai receber o componente pi, então get component. E a gente vai passar a nossa objeto do tipo light. E agora a gente consegue manipular. Eu quero que toda vez que eu apertar a tecla F, ele ligue e desligue. Então eu vou fazer o seguinte: se input.key.getKeyDown for keycode.f, eu quero que ele desligue e ligue a lanterna. Tá? Então, se a tecla F for pressionada para baixo, eu quero que ele faça alguma coisa. No caso, eu vou fazer que o ligado vai receber o valor oposto dele. Ou seja, se ligado ele for verdadeiro, ele vai receber o valor oposto dele. Então, vai receber 0 ou 1 no caso. Não é assim. Ele vai receber o valor oposto dele. Então, a variável ela vai trocar de valor. Então, se tá ligado, no caso ela começa falsa. Então, esse valor aqui ele vai estar falso. Esse valor ele vai começar falso. E ele vai receber o valor verdadeiro, que é o oposto de falso.
Aí beleza. E se a gente usar de novo, apertar a tecla F de novo? Esse valor vai estar verdadeiro e vai receber o valor falso. Basicamente isso, tá? E por aí vai. Então, eu vou apagar isso aqui e vou simplesmente fazer que o luz.enable, ou seja, se a luz estiver habilitada, ele vai receber o valor de ligado. Ou seja, se tiver verdadeiro, ele vai receber verdadeiro, se tiver falso, ele vai receber falso. Tá? Basicamente esse é o código. Deixa eu ver se ele vai estar funcionando. Eu vou deixar aqui a lanterna desligada. Cadê? Objeto luz, vou deixar desligado. Opa. Deixar o objeto luz desligado. Vou dar um play. E, eu tenho que compilar, eu esqueci disso. Ctrl R. Dá um play. Então, ó, apertei F. Toda vez que eu aperto F, ele... Ó, apertei F, apertei F, apertei F, apertei F. Então ele liga e desliga. Daí, pra ficar um pouco mais interessante, é só você colocar um sonzinho de ligar e desligar. E isso aí a gente vai trabalhar um pouco mais pra frente, também com alguns modelos 3D. Então, é isso. Acho que a aula vai ficar por aqui. A gente já fez até que bastante coisa. Vou finalizar e vou publicar essa outra aula, tá certo? Valeu a todos que assistiram o vídeo e valeu!